Nessa semana nós tivemos a divulgação de uma coisa chamada Livro Bege lá nos Estados Unidos. Esse nome estranho do Livro Bege, ele vem mostrar pra gente um compêndio, uma junção de diversas informações ligadas principalmente com o consumo americano. A gente sempre está olhando para os Estados Unidos principalmente do ponto de vista macroeconômico, olhando a importância deles, movimentos a nível global. Mas a gente precisa também analisar como que está o comportamento do consumidor nos Estados Unidos. E esse livro Bege, esse relatório, foi divulgado agora e mostrou que finalmente a economia americana ela está diminuindo. Os consumidores estão consumindo menos, excetuando no setor de turismo e serviços e produtos ligados com o turismo. Os analistas, a parte de análise de inteligência, afirma que esse aumento, essa permanência, essa insistência dos gastos em turismo, eles podem ser a última demanda reprimida lá da época de Covid. Ou seja, as pessoas que não viajaram, que tinham viagem marcada ou tinham sonhos a serem realizados em relação a turismo, pausaram, não viajaram na época da pandemia. E essa demanda reprimida, ela foi se soltando desde a era pós-pandêmica e esse aumento, essa prevalência do gasto de turismo acima do que em outras áreas do consumo americano, pode mostrar que esse foi o finalzinho do que estava represado, o finalzinho do que havia ainda de ser gasto no mercado de turismo depois da pandemia. Também esse livro Bege ele vem mostrar que em certas áreas do consumo americano as pessoas estão não utilizando mais a poupança que elas tinham guardado. Afinal de contas, elas passaram muito tempo sem gastar, recebendo auxílio do governo lá nos Estados Unidos e juntando uma poupança. E depois deixaram de trabalhar e continuaram só gastando essa poupança que elas tinham economizado naquele momento. Só que o auxílio, o pedido de empréstimos, ele começa a aumentar, mostrando que as pessoas não têm mais dinheiro guardado e estão começando a gastar dinheiro de empréstimos. Ou seja, esse dinheiro que também ficou represado no momento pós-pandemia, ele pode ter acabado. E por que eu estou falando tanto assim da economia doméstica dos Estados Unidos? Porque isso tem a ver com a economia global. Sim, a economia doméstica dos Estados Unidos estando muito aquecida, com as pessoas com essa demanda represada, com as pessoas com essa capacidade de poupança ociosa ainda, injetando liquidez na economia, faz com que a inflação suba. E a inflação subindo, uma inflação maior nos últimos 40 anos, obriga realmente que o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele aumente a taxa básica de juros e aumentando a taxa básica de juros para reprimir a inflação, para diminuir a economia, ele faz com que o crédito se torne mais caro para as pessoas e principalmente para as empresas. E se o crédito é mais caro para as empresas compram menos e compram menos inclusive do Brasil. E é por isso que esse fator, entender o comportamento lá do consumidor dos Estados Unidos, acaba afetando inclusive a precificação das empresas aqui do Brasil, inclusive o valor de mercado que as nossas empresas aqui do Brasil têm, principalmente aquelas ligadas com commodity. Eu estou falando das mais diversas empresas, desde exportadora de petróleo, a nossa Petrobras, minério de ferro, a Vale, a Uzi Minas, a CSN, estou falando também de proteína animal, afinal de contas a gente exporta muita proteína, muita carne para os Estados Unidos também, ou os Estados Unidos injetam esse dinheiro no restante da economia global e a gente vende proteína animal para essas outras economias globais. E eu estou falando da JBS, da Minerva, da BR Foods, ou seja, o que o consumidor americano ele faz lá nos Estados Unidos acaba afetando globalmente a economia do mundo inteiro e acaba afetando também a nossa rentabilidade, nós que somos investidores, pessoas físicas aqui do Brasil. E se essas conclusões, a partir dos dados impressos divulgados agora do Livro Bege estiverem corretos, o Banco Central americano vai começar a estimular a economia agora com juros mais baixos e pode abrir uma oportunidade para empresas americanas mostrarem realmente uma valorização bastante grande e também para as empresas brasileiras continuarem exportando mais potencialmente para os Estados Unidos e para o restante do mundo, aumentando assim a sua valorização e portando
portanto, abrindo uma oportunidade para você, investidor, potencializar os seus resultados, já que aqui no Brasil a gente vai viver e está vivendo uma diminuição na rentabilidade dos títulos de renda fixa. Essa migração para boas empresas pode ser um momento adequado de ser feito. Lembrando que não existe momento mais adequado. O momento adequado, ele vai obedecer um ciclo de mercado e não precisa ser feito tudo de uma vez, mas numa proporção que faça sentido para o teu portfólio. Nessa semana nós tivemos também um evento bastante importante, que foi a reunião da Arábia Saudita junto com a Rússia para diminuir a produção de barris de petróleo. Isso mesmo, quando eles diminuem a produção dos barris de petróleo, eles fazem isso para artificialmente aumentar o preço, aumentar a cotação do barril de petróleo. A Arábia Saudita, ela confirmou com a Rússia e já começou a diminuir a sua produção em 1 milhão de barris de petróleo por dia. 1 milhão de diminuição por dia até o final do ano. E a Rússia se comprometeu a diminuir em 300 mil barris de petróleo por dia, também até o final do começo de dezembro. Ou seja, menos barril de petróleo sendo produzido, menos petróleo sendo produzido, aumenta o valor do petróleo. Sempre que tem menos coisas no mercado, essa coisa fica mais rara, a demanda ela continua aumentando e essa coisa tende a ficar mais cara. E inclusive está chegando na Europa a parte do inverno e tende a aumentar ainda mais essa demanda. As pessoas vão precisar consumir mais petróleo, tanto para aquecimento quanto também para produção industrial, ou seja, o petróleo tende a ficar mais caro. Nessa semana já bateu $90 o barril de petróleo, mas até o final do ano é previsto que chegue até a $96. Por um lado, isso é positivo para a Petrobras. Com o petróleo ali mais caro, a empresa ela tende a lucrar mais. Por outro lado, o governo federal, com a Petrobras tendo que revender a gasolina, o diesel e os derivados aqui para o Brasil de forma mais cara, o governo ele pode interferir nesse preço, e também o petróleo mais caro pode aumentar a inflação tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aumentando a inflação nos Estados Unidos, a gente volta para aquela outra estaca que eu falei que o Banco Central ele demora mais, o Federal Reserve vai demorar mais para estimular a economia por lá. Achou complicado essa parte de barril de petróleo? E realmente é. Por isso que a gente precisa contar com uma casa de análise, com um setor de inteligência de pessoas muito bem capacitadas para mostrar para a gente em qual momento do ciclo de mercado a gente está e quais movimentos econômicos a gente precisa fazer para proteger o nosso portfólio, ao mesmo tempo aproveitando as oportunidades que existem. E para poder te ajudar a navegar por esse mar de investimentos, para te ajudar a entender melhor esse mercado financeiro e como você utiliza isso ao seu favor, você pode contar com a gente da Place Investimentos. Meu nome é Paulo Albanês, sou assessor de investimentos aqui, credenciado com a XP na Place Investimentos e também sou especialista em economia comportamental, além de produzir esse conteúdo que eu gosto tanto de te enviar. E eu gostaria muito que você me mandasse uma mensagem, porque um dos nossos assessores está pronto para conseguir conversar com você, para sentar, te entender, te ouvir, te compreender e aí sim te mostrar quais são as melhores opções que o mercado brasileiro e o mercado global tem para poder te oferecer. Então conta com a nossa ajuda e me faz uma gentileza, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ouvir esses assuntos que a gente traz com tanto carinho para você. Muito obrigado pela atenção, te espero na próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau!